Lucas 15, 22, diz assim: O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Querido Deus, apresentamos mais uma vez esse momento ao Senhor, pedimos misericórdia e graça, para que aquilo que o Senhor quer nos ensinar encontre lugar dentro de nós, que não haja nenhuma resistência em nossos corações, que a nossa mente esteja aberta e pronta para ouvir a Tua palavra, e que o Teu Espírito também a coloque dentro de cada um de nós. Usa a minha vida, me ajuda com a Tua graça, misericórdia e capacitação, e que saiamos daqui edificados, e que saiamos daqui sabendo que a Tua obra na nossa vida está sendo feita. Senhor, nos ajuda, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos muitas coisas para pensar juntos a respeito desse assunto, aprendemos muitas coisas juntos durante os últimos domingos, mas me chama a atenção o fato de que essa parábola de Jesus termina com uma festa. Nós aprendemos que não adianta ser irmão mais novo, que não é um bom caminho para a gente tentar se relacionar com Deus, porque os irmãos mais novos querem se conhecer através da sua liberdade, da sua rebeldia, da busca, do prazer, do autoconhecimento, e que não estão num caminho correto, que é o caminho que os distancia de Deus. Aprendemos também que os irmãos mais velhos, ser irmão mais velho também não é um bom caminho, é aquele que está na presença do pai, mas não está com o pai. É aquele que age de forma impulsionada pela religião, que está, mas não é. Então, nós precisamos encontrar o nosso caminho, a nossa vida, a nossa relação com Deus não pode ser baseada nesses valores. E afinal de contas, então, o que acontece quando alguém entrega a sua vida para Jesus, quando alguém tem um encontro com a graça de Deus? O que é que acontece quando a pessoa se convence do amor do Pai, da entrega sacrificial de Jesus e começa a andar com Jesus? O fato da parábola terminar em um banquete é significativo em muitos aspectos. É muito importante nós analisarmos isso, porque Jesus, ele usa essa situação para se referir à salvação. A salvação é apresentada por Jesus como um banquete, uma festa, uma coisa muito boa e muito bonita. Inclusive na própria parábola, o filho mais novo vem, entra na casa do pai, é reconciliado com o pai e vive um momento de festa. O filho mais velho é chamado para entrar na festa. Veja que ambos têm esse mesmo destino. O mais novo vai, o mais velho não vai. Mas o destino de ambos, a direção dada pelo pai a ambos, é que entrem na festa. Porque festa é o quê? É salvação. Salvação é o quê? É banquete. Então, analisar a nossa caminhada à luz dessa ideia é alguma coisa bem interessante. Veja que Jesus diz lá em Mateus 8:11: Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus está falando sobre essa festa, que é a festa da salvação. Aliás, esse banquete nos foi deixado. Lembre você que uma vez por mês nós temos a ceia do Senhor. A ceia que hoje nós realizamos é uma ceia bem comedida, bem simplória. A gente come um pedacinho de pão e toma um golinho de suco de uva só. Mas lembre-se que Jesus instituiu a ceia na celebração da Páscoa, numa refeição. Quando Paulo está falando aos coríntios a respeito da ceia, está puxando a orelha dos coríntios por causa da ceia, ele está falando do exagero que eles praticavam na hora da refeição. Então, na verdade, a ceia, ela é uma refeição e foi deixada como símbolo
da entrega sacrificial de Jesus. Veja como as coisas nos apontam para isso. Então, Jesus ele usa um banquete como instrumento de ilustração da nossa relação com Deus. E não há maneira melhor de descrever o que é uma vida baseada na obra redentora de Jesus do que um banquete. A gente pode aprender muito observando isso e pensando a respeito disso. Então eu quero nessa noite falar para você sobre 4 situações, 4 maneiras de experimentar um banquete que correspondem a 4 maneiras ou a maneiras como nossa vida moldada segundo o Evangelho deve ser. Se eu não posso me espelhar nos irmãos mais novos, não posso me espelhar nos irmãos mais velhos, eu posso achar um caminho justamente observando para onde o Pai leva esses irmãos, que é um banquete, entender isso. A primeira coisa então que nós podemos entender é que a salvação ela é experimental. Salvação é alguma coisa que nós experimentamos. Quando eu descubro a graça de Deus, me rendo a Ele e vou caminhar com Ele, a primeira coisa que eu preciso aprender é que salvação é algo experimental. Pense você, um banquete é uma situação onde os nossos sentidos são satisfeitos. Banquete é uma coisa que mexe com os nossos sentidos. Aquela coisa do cheiro, aquela coisa do paladar, aquela coisa toda que mexe com os nossos sentidos. Um banquete tem essa ideia, traz essa ideia e realiza isso. E nós só podemos realmente dizer que participamos de um banquete quando nós o experimentamos. Banquete não é uma coisa que eu vejo. Se eu vejo, eu só vi. Banquete não é uma coisa que eu sei, receita que eu aprendi na Ana Maria Braga. Eu tenho que fazer, eu tenho que experimentar, eu tenho que sentar, eu tenho que comer, alguma coisa experimental. Assim também é a salvação. Jesus ele inicia o seu ministério em uma recepção de casamento, transformando água em vinho. Lembre-se que o vinho que Jesus fez foi o melhor vinho que podia ser feito, porque Jesus, na verdade, é o mestre de cerimônias. Ele nos dá experiências, ele nos dá o melhor. Foi por isso que ele interferiu na vida daquele casal, daquela família. E por que fazer esse primeiro sinal desse jeito, esse primeiro milagre? Se você parar para pensar um pouquinho, Jesus poderia ter feito o seu primeiro milagre de uma maneira a ter mais repercussão. Jesus poderia ter andado nas águas, sobre as águas em primeiro lugar. Já seria incrível. Já ia sair no Jornal Nacional no outro dia. Jesus andou sobre as águas, todo mundo ia saber. Parecia um Galileu que anda sobre as águas. Ia ser muito mais... A resposta a isso seria muito maior se Jesus já tivesse ressuscitado Lázaro. Primeiro milagre, Jesus ressuscita Lázaro. Uau! Não, Jesus vai para um casamento e demonstra que salvação é alguma coisa que eu experimento. João chama esse milagre de Jesus de sinal, um sinal do seu ministério. Então, nós sabemos que Jesus ele tomou o nosso lugar e nos salvou. Essa consciência todos nós temos, até porque nós estamos aqui andando e servindo a Ele e buscando a Ele. Todos nós temos consciência que Jesus redimiu, substituiu. Todos nós temos consciência do preço que foi pago na cruz. Está certo isso na tua cabeça, irmão? Você sabe que isso é verdade? Estou perguntando. Amém? Dá para falar assim, amém? Aleluia! Glória a Deus, então pronto. A gente sabe, consciência disso todos nós temos. Mas salvação é isso, é consciência, é entendimento, é compreensão. Salvação é isso, mas salvação também é experimentar. Portanto, a gente pode dizer que salvação é algo legal e objetivo, sim. Mas salvação é alguma coisa experimental e subjetiva em alguns aspectos. Porque a Bíblia, por exemplo, nos diz assim, que nós temos que provar e ver que o Senhor é bom. Nós precisamos provar e ver, não só saber. Nós precisamos ter experiências e provar e ver. Como a gente prova um banquete, a gente precisa provar da salvação. Um pregador americano, uma das suas pregações, o pastor John Edwards, disse assim, que a diferença entre acreditar que Deus é gracioso
E experimentar a graciosidade de Deus é semelhante à crença racional de que o mel é doce e ter a noção exata da sua doçura. Eu sei que o mel é doce, mas eu preciso experimentar para saber como é que ele é. Eu sei que a graça de Deus é maravilhosa, mas experimentar ela é muito melhor, e isso é necessário, porque isso também é salvação. O amor de Jesus é um banquete que nós precisamos experimentar, nós precisamos viver isso, senti-lo agindo na nossa vida. E isso faz uma diferença enorme na nossa caminhada. Essa experiência com Jesus, com o amor de Deus, com a graça de Deus, é fundamental. Pense comigo, uma pessoa que está afetada por vergonha e culpa, ela tem um sentimento de vergonha e culpa. Ela cometeu alguma coisa na sua vida, ela carrega isso na sua vida. Ela pode saber que Jesus morreu por ela, ela pode saber que a culpa dela foi perdoada, ela pode saber que Jesus tem poder para tirar a vergonha dela, ela pode saber tudo isso, mas na verdade ela precisa experimentar o amor de Deus. O amor de Deus precisa ter acesso à vida dessa pessoa para que ela seja transformada disso que ela carrega. Então, é alguma coisa que nós precisamos efetivamente experimentar, a doçura da misericórdia de Deus na nossa vida. A hora que bate uma dificuldade na nossa vida, não adianta eu saber. Eu preciso também experimentar do cuidado, do carinho, do amor e do zelo de Deus na minha vida. É claro que cada um de nós vive uma medida em relação a isso, não tem padrão para isso. Eu vou ter as minhas experiências com Deus. Eu vou sentir o amor de Deus na minha vida de acordo com a minha cosmovisão, de acordo com o jeito de ser de cada um de nós. Isso Deus trabalha individualmente. Tem aqueles que são mais céticos, mais duros, que são mais resistentes, que gostam de racionalizar mais. Esse aí vai sentir menos, mas não pode deixar de sentir, ele precisa sentir. Todos nós precisamos sentir o abraço, o amor e a misericórdia de Deus. Outros já são mais assim, entregues. Outros já são mais abertos a experiências com Deus. Outros já sentem mais arrepio, né? Outro já sente mais Deus operando na sua vida. Amém. Aliás, essa é uma característica muito bacana e algo que nós precisamos falar aqui na nossa comunidade, dessa tranquilidade que nós devemos ter de que Deus age no nosso meio e na nossa individualidade do jeito que Ele quer. E graças a Deus por isso. A gente não pode ser uma fábrica de gente que serve a Deus. Não, você só serve a Deus corretamente se você sentir tal coisa, ou se você tiver tal experiência. Eu não posso chegar aqui e transformar uma experiência minha em doutrina para a igreja. Porque um dia eu tive uma experiência X, eu venho aqui e digo, olha, Deus age só se for assim. Não, Deus age, irmão. Doutrina é uma coisa, palavra é uma coisa, experiência pessoal é outra coisa. Mas que cada um de nós esteja aberto. Se você é mais cético, amém. Né? Se você gosta de uma coisa mais racional, amém. Siga a tua vida e seja feliz nesse aspecto. Se você gosta de mais emoção, de mais sentimento, amém também. Se você gosta de chorar, chore. Se você gosta de sentir a presença de Deus de outra maneira, sinta. Mas o importante é que todos nós estejamos com isso claro na nossa vida. Evangelho não é uma coisa somente que eu entendo, mas é uma coisa que eu sinto. Que nós deixemos o Espírito de Deus trabalhar também a nossa vida nesse aspecto. Amém? Que a gente não conheça o Evangelho pela experiência do outro somente. Porque eu não posso dizer que um banquete é bom, a não ser que eu sente lá e coma. A opinião de quem está lá na televisão falando de uma receita é bacana. É legal, fulano de tal preparou a receita e falou que é incrível, mas eu preciso ir na minha casa, pegar lá a cozinha, botar a mão na massa, preparar, sentar, comer, para ter a mesma dimensão e a mesma sensação que aquela pessoa. E evangelho, salvação, é assim, que a gente sinta, que a gente experimente da graça e do amor de Jesus na nossa vida. A segunda coisa importante é pensar que salvação também é alguma coisa material. Interessante isso.
Salvação também é uma coisa material. Uma refeição, um banquete, é muito material, né? Material. É abstrato no sentido de provar e tudo mais, mas também é material. E essa é uma coisa interessante em relação à salvação. Lembre-se que Jesus deixou algo material, como falamos agora há pouco, que é a ceia, para nos lembrar da sua morte, da sua ressurreição, pão e vinho. E essa é uma característica da própria relação de Jesus conosco. O Cristo ressuscitado, por exemplo, ressuscitou somente em espírito? Ou ressuscitou também corporeamente? Ele ressuscitou em corpo também, não foi, irmão? Não foi aquele corpo ressuscitado que ele mostrou para Tomé e pediu para Tomé tocar? Não foi com esse corpo ressuscitado que ele sentou com os discípulos lá em João 21:9 e comeu? Jesus tinha corpo, ressuscitou em corpo, está na glória com um corpo. E é interessante pensar que isso nos leva a entender que Jesus se importa com o mundo material. Deus fez o mundo material e disse que era bom. Nós não podemos enxergar esse mundo como algo descartável, irmão. Como um teatro em que a gente está vivendo e daqui a pouco vem Jesus e pá, acabou o mundo e bota fogo em tudo isso aqui, acabou. A coisa não funciona assim. Jesus, ele vai salvar o homem. Deus vai restaurar o homem individualmente, vai nos transformar, nos redimir, completar a obra que ele já começou, vai. Mas ele vai renovar também esse mundo. Não pense em algo abstrato, mas pense em algo real. Tudo que Deus fez, cores, sabores, luzes, a interdependência entre os seres dessa terra, é alguma coisa que está suja hoje, destruída, a gente sabe, mas será restaurada. Porque se há uma coisa com que Deus se preocupa, também é com o mundo material. Jesus, ele demonstra a importância dessa vida material que temos no seu próprio ministério. Jesus curou pessoas, não curou, irmão? Curou. Se ele não se importasse com as coisas materiais, quando os leprosos foram procurá-lo, ele diria assim: não, gente, fica tranquilo, esse corpinho aí não serve para nada mesmo, fica aí com a sua lepra, aliás, vai orando para Deus amenizar o negócio, abreviar a coisa, você morre logo, já vai para o céu, né? Fica aí. Não, ele cura o corpo das pessoas, ele dá comida para os pobres, ele interage com as coisas materiais. Então, nós não podemos pensar somente em alma, ou pensar somente em espírito. Isso é filosofia oriental, isso é Platão, que pensa assim, que o corpo não serve para nada. Nós temos uma interação e uma ligação com as coisas naturais, haja visto o fato de nós termos um corpo. Esse corpo vai ser renovado, irmão. E a gente precisa entender e crer nisso. Evangelho não é algo etéreo. A gente se converte e quer sair do corpo, quer sair do mundo. A gente se converte e quer fazer o caminho da contramão. Jesus vem e vira homem. A gente se converte e quer virar Deus. Uma coisa louca. A gente desvaloriza o material, a gente desvaloriza esse mundo, a gente desvaloriza as próprias relações que nós temos com esse mundo. Então não se esqueça que evangelho é alguma coisa que tem a ver com vida material. Afinal de contas, alma sem corpo é o quê? É fantasma, né? E corpo sem alma é o quê? É zumbi. Então, não tem jeito, irmão. A gente está ligado, nosso espírito está ligado ao nosso corpo. E a importância que Jesus dá à vida material, ela deve se refletir na nossa vida em dois aspectos que eu quero desdobrar rapidamente. Primeiro, cuidado com o mundo que nós vivemos. Estou falando de consciência ambiental. Salvação tem que me levar a ter consciência do mundo que eu vivo. Isso não é brincadeira, irmãos. E nós somos muito ruins nisso. Nós somos muito ruins em cuidar do lugar que Deus nos deu para viver. A gente não tem consciência ambiental quase que nenhuma, para não dizer nenhuma. A gente não pratica isso como a gente deveria praticar. E a salvação precisa nos levar a adquirir essa consciência. E o cuidado com as coisas materiais passa por isso também. Consciência ambiental.
Acho que a nossa comunidade precisa falar mais sobre isso. Quem sabe a gente pode fazer uns projetos bacanas a respeito disso, trazer gente para fazer simpósio, nos explicar melhor sobre isso, trabalharmos a nossa comunidade em volta aqui a respeito disso. A gente precisa adquirir essa consciência, sim. E precisamos ser ativos e militantes nesse aspecto, sim. Faz parte dessa salvação que nós recebemos. Outra coisa é a consciência com relação ao amor ao próximo. O desdobramento, quando eu entendo que salvação tem a ver com vida material, são esses dois aspectos: cuidar do mundo onde eu vivo e cuidar das pessoas que moram junto comigo nesse mundo onde eu vivo. Olha só o que Jesus diz lá em Mateus 25. Então o rei, 25:34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupa, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe perguntaram, aliás, lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O que é que Jesus quer dizer com essa parábola? Jesus não está afirmando aqui que nós somos salvos pelas obras, porque as obras não são o caminho de salvação. Mas Jesus está dizendo uma coisa muito interessante: que o sinal infalível de que você foi um pecador salvo pela graça custosa e absoluta é a presença de uma consciência social sensível e de uma vida dedicada ao próximo. Você entendeu, irmão? É isso que Jesus está falando. Quando eu tenho o vislumbre da graça de Deus na minha vida, quando eu enxergo a graça custosa de Deus, que me comprou, que me perdoou, que me redimiu, que me aceitou, e eu entendo isso e sou salvo por isso, imediatamente esse processo de entendimento das necessidades alheias deve aparecer na minha vida. Isso deve acompanhar salvação. Isso deve se refletir na minha vida quando eu sou salvo. Se alguém que precisa ter consciência social é a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, somos nós. Isso é fundamental. Lembre-se da parábola. Irmãos mais novos, eles são egoístas demais para pensar no próximo. Irmãos mais velhos são fariseus demais para se preocupar com o pobre, com o próximo. Essa aqui é a verdade. Então, nesse aspecto, o cristianismo é uma religião, ou das religiões, é a mais material. É aquela que pode falar de salvação da alma, atrelada à justiça social, sim. Transformação social, sim. Aqui na terra, agora, sim. Porque o reino de Deus já está entre nós. E nós temos que ter essa preocupação e nos voltar também para isso. Jesus, ele experimentou a morte, a injustiça, o mal, o sofrimento, para vencer isso e pôr fim a tudo isso de uma vez por todas. Isso vai acontecer. Ele vai voltar em poder e grande glória, vai implantar o seu reino, e tudo o que ele experimentou vai acabar. Mas sabendo disso, hoje, nós não podemos ficar à parte de situações sociais. Nós precisamos nos envolver nesse sistema que nós vivemos. A ideia de pensar somente no além provocou um fenômeno terrível na igreja. Essa ideia de pensar que eu tenho que só me preocupar com a alma e não com a vida das pessoas aqui na terra, que a salvação me prepara só para o céu, para o além. O que ela fez? Ela fez com que as pessoas enxergassem o evangelho de forma errada. Karl Marx, que é praticamente o pai do socialismo, ele disse uma das coisas que mais se fala a respeito do próprio evangelho. Ele disse que a religião
é o ópio do povo. Já ouviu essa frase? Religião é o ópio do povo. Sabe por que ele disse isso? Justamente por experimentar, por conhecer, por se relacionar com gente que apresentava um evangelho desse jeito, que não se preocupava com situações do dia a dia, hoje, que não se preocupava com o social. Nesse aspecto, quando o evangelho é apresentado assim, ele é o ópio do povo mesmo. Ele tira a ideia da necessidade de uma ação aqui na terra agora, uma ação social. E é isso que nós não podemos permitir. Baseados na passividade que a religião traz, quanto às necessidades da injustiça social, muitas pessoas têm essa leitura. E que isso não aconteça conosco. Essa dicotomia, alma e corpo, não pode acontecer. Nós precisamos de ação nessas questões sociais. E individualmente falando, no teu dia a dia, na tua casa, no teu trabalho, e coletivamente também nós como igreja precisamos nos organizar e buscar isso, implementar isso, e encontrar o nosso caminho dentro do reino, para sermos um veículo também de ação social e transformação social, aqui e agora, irmãos. Isso faz parte da nossa vida, da nossa salvação. Em terceiro lugar, a salvação ela é individual. Banquete é alguma coisa que a gente experimenta individualmente. Não dá para você comer e falar que é bom e eu partilhar disso, porque eu preciso comer também. Não é? Preciso lá botar o meu bocado na boca e experimentar para saber o que é que você está falando, o que é que você está sentindo, o que você está experimentando. Nesse aspecto é individual. No aspecto, inclusive, de eu me alimentar e esse alimento produzir em mim os efeitos que ele produz, crescimento, trazer força, trazer saúde, isso é tudo individual. Eu não posso crescer pela comida que você come. Tem jeito, isso é individual. E nesse aspecto também, o evangelho da graça, ele precisa ser o nosso alimento diário, constante e completo. O nosso alimento diário, constante e completo, precisa ser o evangelho da graça. Vamos nos lembrar rapidamente que a religião diz assim: eu obedeço, porque obedecendo eu sou aceito por Deus. Essa é a base da religião, ok? A gente tem falado bastante sobre isso. Evangelho diz: eu sou aceito por Deus através da obra de Jesus. Então por isso eu obedeço. Então, quando nós temos um primeiro contato com o Evangelho, nossa vida ela recebe uma nova identidade, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, eu sou agora nova criatura, bacana, incrível. A gente não consegue compreender o Evangelho por completo. Essa é alguma coisa que demanda tempo, a gente vai experimentando dia a dia, a gente vai vivendo com Deus, a gente vai conhecendo a Deus, a gente vai interagindo com as pessoas, a gente vai dentro da comunidade aprendendo essas coisas, e vai caminhando. Nossa vida, ela é assim. Agora, uma coisa interessante é que Martinho Lutero dizia que a religião é o modo padrão do ser humano. Preste atenção. Me encontrei com Jesus, reconheci a graça de Deus, uau, sou transformado, nova criatura. Começa esse processo de eu conhecer a Deus todo dia. E dentro desse processo uma coisa precisa ficar clara na minha cabeça. Na vida de todo ser humano, a religião é o modo padrão de vida, o modo padrão de ser. Tipo assim, todo computador, ele tem um sistema operacional, não é? Ele é programado para fazer alguma coisa. E você quiser que ele mude, você tem que ir lá e mudar isso. Mudar a linguagem, mudar o sistema operacional, mudar as informações internas, porque ele está programado para fazer alguma coisa. O que Martinho Lutero quis dizer é que nós somos programados para servirmos e vivermos a religião. Essa é a nossa programação natural. Todo ser humano nasce e pensa em Deus assim: eu vou obedecer a Deus para ser aceito, eu vou fazer para ser aceito. O caminho do Evangelho é contramão da nossa natureza, é contramão do nosso dia a dia. Nesse aspecto é que eu preciso me alimentar do Evangelho todo dia, porque a gente está automaticamente no modo religião. Sabe como é que é? Modo religião. Acordo, tem dia que a gente acorda,
acabou inclusive de sair de uma reunião, acabou de ter uma experiência com a graça de Deus e tal, dormiu, no outro dia acorda, o botão está do lado da religião. A gente começa a olhar para coisas da vida da gente e dizer, puxa vida, eu estou passando por isso porque eu não fiz, não obedeci, porque isso, porque aquilo. Eu começo sempre a avaliar a minha vida mediante os óculos, as lentes da religião. Aí o que eu preciso fazer? Preciso me alimentar do evangelho da graça, preciso lembrar o que é graça, preciso vencer tudo isso, e voltar para o modo graça. Daqui a pouco o botão vai para o modo religião de novo. É assim, todo dia é assim. Todo dia eu vou ter que vencer isso, todo dia eu vou ter que reiniciar o sistema. Sabe como é que é? Como a máquina está meio ruim, você vai lá, aperta aquele botãozinho assim, ele começa tudo de novo. Então toda manhã a gente tem que fazer isso. Porque o nosso programa leva a gente para a religião. Então, isso acontece na nossa vida e nós acreditamos no evangelho da graça e queremos vivê-lo, mas sempre tem um limite para a gente. Sempre tem um limite. Isso é, inclusive, não só na nossa relação com as coisas da igreja, irmão. Pense que essa forma religiosa de viver, ela abrange tudo. Por isso que o evangelho precisa abranger tudo. A forma religiosa da gente viver se apresenta quando a gente quer ser aceito pelas pessoas. Quando a gente coloca coisas no lugar de Deus. Quando a gente batalha para ser reconhecido pelas pessoas e ter a graça das pessoas. Isso é religião, é um modo religioso de viver. Por isso que nós precisamos sempre correr para a graça. E nos alimentar da graça. E enxergarmos a cruz de Cristo. E olharmos para o evangelho de Jesus Cristo sempre. E precisamos vencer isso da maneira correta. Porque na força a gente não vence isso. Vou te dar uns exemplos, tentar te dar uns exemplos. Vamos falar de um assunto que toca a todos nós, que interfere na vida de todos nós. Dinheiro, grana, money. Sabe como é que é? Dinheiro. Tiago diz que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Nós temos um problema com grana, irmão. A gente é apegado a dinheiro. É difícil para a gente é apegado. É uma insegurança que a gente tem, é uma ganância que a gente tem. É um negócio que está dentro da gente, é um bicho aí que a gente precisa vencer. Aí, você até entende isso. Aí você vai pelo modo religioso. Para tentar vencer isso, você fala, Deus, eu preciso deixar de ser tão ganancioso assim. Eu preciso vencer. Aí você está no modo religião. O modo religião fala para você, então vai lá e dá uma esmola. Você vai dar uma esmola. O modo religioso diz para você que você quer vencer a ganância, né? Haja assim, seja generoso nesse aspecto. Mas o que acontece é que a gente faz, mas é uma atitude que não vence o interior, porque o problema está dentro de mim. O modo religião está dentro de mim. Ele me faz ter atitudes até bonitas, nós falamos isso aqui algumas vezes, mas o fundamento dessas atitudes é horrível. É a coisa certa, feita pelo motivo errado. Não é? Esse é o modo religião. O modo evangelho da graça, ele me aponta, por exemplo, para Jesus. Aliás, ele sempre me aponta para Jesus. Aí lá em 2 Coríntios 8:9, Paulo diz que ele se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. É isso. Evangelho da graça. Começa a mexer dentro de mim. Eu começo a me alimentar disso. Jesus se fez pobre. Por que eu sou tão apegado às coisas materiais se ele entregou tudo que ele tinha? A riqueza, a glória, o reinado. Ele se esvaziou. Filipenses 2:5, kenoses. Ele se esvaziou por amor a mim. Meu Deus, eu sou tão mesquinho. Está vendo? Começa a fazer sentido que a mesquinhez e a ganância não pode ter lugar na minha vida, porque Jesus fez isso por mim. Outra coisa, se ele foi capaz de fazer isso por mim, por que eu sou tão inseguro assim? Por
que eu vivo com tanto medo de que vai faltar alguma coisa? Se ele foi capaz de entregar a sua própria vida por mim, ele não vai deixar de faltar nada na minha vida. Veja como o evangelho da graça vai transformando a minha vida. Um outro exemplo, casamento. Está lá o casamento passando por luta, está lá o casamento passando por dificuldade. E tenta daqui, e tenta religiosamente fazer a coisa certa. E tenta religiosamente encontrar o caminho da solução, não tem jeito, daqui a pouco as coisas estão andando de forma errada, faz a coisa certa com sentimento errado. Aí eu vou para Cristo, aí eu vou para a graça. Aí eu vejo Paulo falando lá em Efésios 5, que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Opa, isso é graça, é entrega, é amor ágape. Os casais que estavam aqui lembram-se do que nós conversamos na nossa reunião de casais. Amor ágape, amor entrega, amor sacrificial. Opa, então isso começa a entrar dentro de mim. E o meu casamento começa a ser transformado, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque eu estou me alimentando pela graça. E eu começo a enxergar as coisas de forma diferente, me fortalecer na presença do Senhor. E eu começo a aprender o meu papel dentro do meu casamento, olhando para Cristo, olhando para a graça. Veja como isso é amplo. Veja como isso pode e deve tomar conta de todas as áreas da nossa vida. E aí a gente vai tendo uma experiência pessoal. Então onde a gente quer chegar com essa conversa? É que as mudanças promovidas pelo Evangelho, elas devem ser profundas e não somente comportamentais. A religião trata comportamento, o Evangelho trata valores, coração, lá dentro, interior. O Evangelho é a única coisa que pode transformar o homem efetivamente. E é disso que nós estamos falando, que nós precisamos então individualmente nos alimentar do Evangelho e individualmente sermos transformados pelo Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. Amém, gente? Em quarto e em último lugar, eu preciso me lembrar que salvação é também alguma coisa comunitária. Interessante, né? É individual, mas é comunitário. Porque refeição é alguma coisa boa, banquete é alguma coisa boa quando a gente faz com mais de uma pessoa. Tem gente que não gosta de comer sozinho, né? Já viu isso? É engraçado. E é bom, é uma coisa boa. Porque a gente transformou, na nossa sociedade moderna, a refeição numa coisa muito corrida. Né? A gente come de qualquer jeito, come de pé, come no shopping, aquela loucura toda. Mas refeição deve ser alguma coisa, principalmente pensando em banquete, não em refeição. Não dá para você fazer um banquete de pé comendo rápido. Banquete é uma coisa que a gente faz com mais gente. Salvação é alguma coisa que a gente vive com mais gente. Há o aspecto individual, sim, mas há um aspecto coletivo incrível, que é vivido na igreja, na eclésia, na comunidade, que é vivido aqui, ou em outro lugar, mas é vivido na comunhão dos santos. Evangelho, salvação é alguma coisa que eu não posso viver sozinho. Nós temos vivido tempos de amplitude do valor individual em detrimento do valor do grupo. A sociedade que a gente vive aponta muito para a individualidade, para a minha vida, para o meu sucesso e tudo mais. Por isso é que muitos, na verdade, têm tentado viver uma independência espiritual que não existe. O sem igreja, um grupo de gente que é o sem igreja. Eu quero servir a Deus, mas eu não preciso de outras pessoas, eu preciso da minha relação com Deus e tudo mais. E a culpa muitas vezes dessas pessoas quererem viver isso, não é nem delas. É porque elas foram machucadas pelos irmãos mais velhos. Você lembram dessa conversa que a gente teve aqui? Gente que foi machucada pela religião, foge e sai da igreja. E o que acontece é que a gente para de enxergar a igreja como deve ser vista, como ela deve ser vista. Como um lugar bom, como algo bom, precioso, feito por Deus, criado por Deus e colocado à nossa disposição para o nosso desenvolvimento, para a nossa salvação ser desenvolvida e vivida plenamente. O valor da igreja não
pode ser perdido. Igreja, irmão, sempre quando você pensar em igreja, pense em comunhão, pense em partilhar, pense em andar junto, pense em crescer junto, pense em ajudar e ser ajudado, pense em dar e receber, pense em viver junto com outros. E o Evangelho se desenvolve assim, porque ele é relacional, porque Deus buscou o homem para uma relação. Deus não mandou a salvação, toma aí homem, se vira, está aí ó, mandei aí Jesus, ele vai morrer por você, tá, um abraço, é problema teu agora. Deus se relaciona com o homem, ele busca relação com o homem, e ele ensina que nós precisamos nos relacionar uns com os outros, que eles sejam um, Jesus disse, como eu e o Pai somos um. Esse um é o quê? É essa relação. Então, salvação é alguma coisa relacionada a essa comunhão, a essa coletividade maravilhosa. E eu posso dizer que eu só conhecerei Jesus efetivamente, mais profundamente, eu só conhecerei o Evangelho da Graça verdadeiramente, praticando e vivendo isso em coletividade. O aspecto individual é fundamental, mas o aspecto coletivo é maravilhoso. Eu sempre penso em igreja de uma forma muito boa. Igreja é tudo de bom, irmãos. Igreja é maravilhoso. A gente precisa desenvolver a nossa salvação e viver a graça de Deus dentro da igreja. Então, indo para os finalmente, nós precisamos crer, entender e viver que Jesus nos mostra que andar como os filhos mais novos não serve. A gente não vai ser feliz se a gente sair por aí gastando a nossa vida em loucuras, querendo encontrar Deus e por aí vai. Jesus também nos mostra que andar como filho mais velho também não serve. Não funciona. Religião não funciona. Mas ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, para a gente se alimentar dele, e se alimentar desse banquete que é a salvação, entregue por ele a nós. Viver uma vida baseada na salvação em Cristo Jesus nos faz poder sentir o gosto do grande banquete que está preparado para nós no fim da história, já nessa vida. E que nós possamos nessa noite vislumbrar essas quatro coisas, essas quatro comparações com esse banquete, nos apropriar disso, e encontrar o caminho de viver a graça de Deus aqui na terra e hoje, em nome de Jesus. Esse é um caminho pelo qual o irmão mais novo não passa, nem o irmão mais velho. É o caminho daquele que quer se relacionar com Deus, daquele que quer viver o Evangelho da graça, daquele que quer compreender tudo isso, toda a obra que foi feita na cruz pela sua vida, quer se entregar a Deus e viver de forma verdadeira, alegre, autêntica, o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Que Deus te ajude, irmão. Que Deus me ajude, que eu sou o primeiro a pedir socorro, para a gente encontrar esse caminho, em nome de Jesus. Salvação é experimental, experimente, sinta Jesus. Salvação é material. A gente está nesse mundo, a gente tem que viver de acordo com a salvação nesse mundo. Salvação é individual, vencer a religião todo dia, mudar o botão para graça todo dia. Salvação é coletiva. Já é um bom caminho. Se a gente aprender essas quatro coisas e colocá-las em prática, não como um manual, mas como uma forma de viver o Evangelho, já vai ser bom demais, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Minha oração é que a gente está encerrando essa série de conversas sobre a parábola do filho pródigo, que na verdade é um resumão do Evangelho. O que a gente escutou nessas 6 conversas foi o Evangelho de Jesus Cristo. Então, que isso realmente encontre espaço dentro da gente para mudar a nossa vida, para a gente
abandonar o nosso modo religioso de viver e assim vivermos o Evangelho da Graça.